Você decidiu investir em fundos imobiliários e agora você quer saber como escolher os melhores? Vem comigo! Oi gente, eu sou a Mari, bem-vindos de volta ao nosso canal. E se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os vídeos por aqui que são de graça e vão te ajudar a acabar com suas dúvidas sobre investimento e finanças. E se você quiser também me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui na telinha e vamos para o vídeo de hoje. A principal dúvida quando a gente decide investir em fundos imobiliários é como saber quais os melhores fundos para você escolher. Então foi pensando nisso que eu trouxe 4 passos que eu sigo e que podem te ajudar a fazer as suas análises aí. Passo 1. Saiba onde encontrar as informações sobre os fundos imobiliários e fazer as suas pesquisas. Eu, por exemplo, gosto de usar 2 sites quando o assunto é fundo imobiliário. O Status Invest e o Funder Explorer, que no decorrer desse vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Passo 2. Estabeleça critérios. Se você fosse comprar um imóvel físico ali, você mesmo fosse lá comprar uma casa, por exemplo, você ia comprar uma casa que estivesse caindo aos pedaços? Ou você ia comprar um apartamento com a estrutura toda rachada, com um monte de infiltração e ainda pagar caro por aquilo ali? Então, para escolher bons FIIs, a gente tem que estabelecer alguns critérios ali para a gente analisar antes de começar a investir. Eu, particularmente, tenho 7 principais que eu utilizo ali, 7 indicadores que eu gosto de analisar antes de escolher um bom fundo imobiliário. Mas com o passar do tempo, cada investidor vai definindo os seus próprios ali. Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu sigo dentro do site do Funder Explorer e como que eu utilizo esses indicadores para fazer as minhas análises. Primeiro a gente entra em ferramentas, vai em ranking dos FIIs, desce um pouquinho a página e vem aqui nesses setores. Esse site ele divide os fundos imobiliários por setores. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu olho é a perenidade dos setores. Esse é o meu primeiro critério. E o que seria essa perenidade? Você vê, por exemplo, imóveis logísticos deixando de existir porque as empresas pararam de vender pela internet, não estão precisando mais estocar os seus produtos. Você vê isso acontecendo? Eu particularmente não vejo. Então eu acho que é um fundo imobiliário que daqui 5, 10 anos ele ainda vai continuar existindo. Então significa que é um setor, que é um segmento dos fundos imobiliários que é perene, que vai continuar existindo ao longo do tempo. Então aqui a gente tem alguns setores. A gente tem, vamos ir selecionando aquilo que mais interessa pra gente. A gente tem shoppings, a gente tem títulos e valores mobiliários. O que significa isso? São os fundos, eu até expliquei um pouco melhor no último vídeo aqui do canal, mas são os fundos que compram dívidas. Ele vai lá, compra a dívida de um imóvel que está em construção, por exemplo, e depois as pessoas têm que pagar para o fundo imobiliário. E aí ele cobra um juros altíssimo e normalmente ele tem um rendimento bem alto no decorrer do ano. Justamente porque o risco que ele corre de inadimplência é muito alto. Então é um setor que eu acho interessante, mas para quem está começando talvez não seja o melhor setor, porque é mais difícil, é mais complexo para você estudar. Então não vamos marcar ele aqui, vamos colocar esses outros. Dentro desses outros está vários fundos imobiliários, como os de agência bancária, fundos indefinidos. O que são os fundos indefinidos? Eles compram tanto cotas de outros fundos, quanto imóveis para alugar, quanto constrói também para vender. Então ele não tem um segmento específico, ele faz de tudo um pouco. Então vamos deixar ele de lado também. Vamos colocar lajes corporativas, que são escritórios, vamos dizer assim, são prédios que são alugados para escritórios especificamente. Vamos colocar fundos logísticos, eu acho interessante, eu acho que é um setor perene. Esse segmento de hotel eu acho que é bem interessante, porém com a pandemia ele sofreu muito e ainda não conseguiu se recuperar. Então vamos tirar ele aqui. Esse segmento de hospital ele é muito peculiar porque às vezes o fundo tem poucos imóveis e aluga para um único inquilino, que é dono de vários hospitais. Então aconteceu alguma coisa, o fundo não pode despejar o pessoal, por exemplo, que está lá porque não está pagando, porque é um hospital, é uma questão de saúde pública, tem várias normas, então é um setor bem complexo que eu particularmente não gosto de investir. Então vamos marcar aqui por enquanto só esses 3 para a gente ter um exemplo. A gente já marcou o que a gente quer aqui, então é só clicar aqui fora, não precisa clicar em buscar porque ele já fez a seleção.
E aqui o site ele traz algumas coisas que são interessantes pra gente, como o setor que ele tá, o preço que ele está sendo negociado, a liquidez, o dividendo que foi pago. Então a gente também pode escolher esse tipo de coisa. Então vamos escolher primeiro só um setor para a gente fazer uma análise. Vamos vir aqui e vamos deixar só o setor de shopping. Depois a gente poderia, por exemplo, ir só para lajes corporativas e só para logística. Vamos deixar só os de shopping. E aqui, qual que é o segundo critério que eu utilizo? O dividend yield. Se o fundo não pagou dividendo nos últimos 12 meses, eu já risco ele da minha lista, não é um fundo que eu quero investir. Então eu venho aqui nessas colunas e aí eu vou colocando aqueles critérios que eu quero. Por exemplo, eu quero saber o preço atual, eu quero saber a liquidez diária, que é um dos critérios que eu utilizo. Por que a liquidez? Porque às vezes eu consigo comprar o fundo, mas as pessoas não têm muito interesse nele, então pode ser que em algum momento eu não consiga vender, porque não tem muita negociação. Aí eu vou colocar o dividendo acumulado nos últimos 12 meses, vou desmarcar aqui essas outras. O patrimônio líquido, porque eu não gosto de investir em fundos que tenha menos de 300 mil de patrimônio, que é um outro critério que eu utilizo. O preço sobre o valor patrimonial, que está muito relacionado com o valor do patrimônio, ou seja, se todos os imóveis que o fundo tem vale 300 mil, então significa que eu dividi as cotas ali e cada uma vai ser negociada a R$100. E aí ele está sendo negociado a 115. Então significa que o valor patrimonial está com acréscimo de 15%. Então já é um fundo que eu vou ficar de olho. Olha, ele está muito caro. A vacância física é mais um dos meus critérios. Por quê? O que significa vacância? Vacância, por exemplo, eu tenho 5 imóveis, mas 3 deles está desalugado. Eu não consigo alugar aqueles imóveis, está meses desalugado. Então significa que mais de 50% dos imóveis daquele fundo está desalugado. Então é uma coisa que eu fico de olho. E outra coisa que eu também fico de olho é na quantidade de ativos. Por quê? Eu não gosto de investir em fundos imobiliários que têm um único imóvel. Porque se acontecer qualquer coisa com aquele imóvel, o inquilino ir embora, deixar de alugar o imóvel, acontecer alguma coisa física com o imóvel, precisar de alguma reforma, os investidores podem ficar sem receber o aluguel ali durante alguns meses. Então eu gosto de fundos imobiliários que tenham pelo menos 5 imóveis. Defini aqui os meus critérios, as colunas que eu quero analisar, vou clicar aqui fora novamente e o site vai me dar aqui essas colunas que eu selecionei. Então vamos lá, agora que eu expliquei para vocês quais são os meus critérios que eu utilizo, agora vamos aprofundar um pouco mais. Dentro desses daqui, quais que se encaixam naqueles critérios que eu falei? Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que eu dou uma olhada aqui? Quantidade de ativos. Então, se eu clicar aqui em cima dos ativos, ele vai aparecer do maior para o menor ou do menor para o maior. Como eu não quero nenhum fundo imobiliário que tenha menos de 5 ativos, então eu vou olhar aqui e ver quais fundos imobiliários que atendem o meu critério. E aí eu vou jogar tudo isso numa planilha. Ah, Mari, mas eu não tenho planilha. Faz num pedaço de papel, pega uma folhinha, escreve lá e aí depois a gente vai para o próximo passo. E esse é o passo de número 3, o de começar a selecionar os melhores FIIs. Como que eu vou fazer isso na prática? Eu vou pegar uma planilha, vou vir aqui, vou selecionar os fundos imobiliários que tem pelo menos 5 imóveis, que a gente viu que é esses primeiros aqui. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar na minha planilha. Beleza, coloquei na minha planilha essas informações, Ctrl+C, Ctrl+V. Agora eu vou passar a eliminar aqueles que ainda tem coisas que eu não investiria. Por exemplo, esse fundo aqui, ó, ele não pagou dividendo nos últimos 12 meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir e apagar ele da nossa lista. Esse outro fundo imobiliário, o GSFI, ele só pagou 0,03% de dividendos, ou seja, de retorno financeiro ali, de aluguel. Então, eu também não gosto dele. Vou arrancar ele daqui. Vou vir aqui e vou excluir. Beleza, agora eu tenho 5 fundos imobiliários com pelo menos 5 imóveis ali, que não tem um único imóvel, que tem uma vacância, todos eles têm uma vacância controlada, tudo abaixo de 10%, que tem o valor patrimonial tudo acima de 300 mil. Se você olhar o preço sobre o valor patrimonial, todos eles estão sendo negociados abaixo do valor que eles realmente valem, porque está abaixo de 1.
No caso dos shoppings, é porque muitos shoppings fecharam nesse momento de crise sanitária. Então, o que aconteceu é que muitos deles ficaram sem rendimento. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e abrir o relatório desses fundos imobiliários aqui e ver se em algum mês ele deixou de pagar os dividendos. Porque eu não analiso só esses rendimentos aqui, ele pagou 6% no ano. Não, eu analiso se ele pagou todos os meses e teve uma constância nos rendimentos. Porque se ele pagou, por exemplo, R$1 no mês, no outro mês ele pagou 5 centavos, não é um fundo que tem constância. Então eu gosto de fundos que têm essa consistência. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, esse daqui, vamos pegar esse MOL 11 e vamos analisar ele. Vamos voltar lá para o site e vamos clicar aqui em MOL 11. Aqui ele dá, por exemplo, a liquidez diária, que no dia ele movimentou ali R$13 mil. Ele dá o valor do último rendimento do fundo, o dividend yield referente a esse último mês, o valor patrimonial, que a gente também já viu lá na nossa planilha, a rentabilidade no mês, que foi negativa, ou seja, o valor das cotas se desvalorizaram, e o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. E aí a gente desce aqui, ó, tem a descrição do que o fundo é, qual que é o segmento dele, qual que é o principal objetivo. Se a gente desce mais um pouquinho, a gente vê o preço que ele está sendo negociado nos últimos meses, nos últimos dias. E aqui a gente chega na parte mais interessante, a parte dos dividendos. Nos últimos 12 meses deu um total aqui em reais de 6,51 e que dá uma percentual aí de 7% no ano, nos últimos 12 meses. A gente pode ver que ele sempre pagou dividendos. No momento de pandemia aqui, ó, em maio de 2020, ele deu uma reduzida nos rendimentos, mas já se recuperou e continua tendo constância nos rendimentos. Não deixou de pagar nenhum mês. Se você desce, ele mostra aqui que esse fundo tem 7 ativos divididos nesses estados aqui. Você consegue olhar aonde que esses fundos estão localizados. Você puxa aqui para o lado, olha, e aí você consegue ver aqui aonde que eles estão localizados. Você consegue ver a vacância. Se você clicar aqui, ó, em outubro, a vacância era só de 2%. Então, os fundos imobiliários de shopping, esse aqui especificamente, não tá com uma vacância muito alta. E isso é maravilhoso. Se você descer mais um pouco, você consegue ver todos os documentos que o fundo posta. Então, se você abrir o relatório aqui, você também consegue encontrar todas as informações que o fundo tem ali para te dar. Então, o gestor vai lá, escreve um documento todos os meses e você consegue ter as informações que você precisa. Por exemplo, quando você quer analisar mais profundamente, você entra aqui no relatório e aí ele vai te dar as informações do fundo, o que ele está pretendendo fazer nos próximos meses, se ele está pretendendo comprar novos imóveis, se ele está querendo vender alguns imóveis, quais que são os imóveis que ele tem, para quem que ele está alugando. E uma coisa que bem interessante também que eu gosto de ver é que se o fundo imobiliário tem um único inquilino, eu já fico com o pé atrás com o fundo, porque se aquele inquilino acontecer algum problema e ele desistir daquele imóvel, o fundo passa a ficar meses até conseguir um inquilino novo e voltar a ter os rendimentos que ele estava tendo antes. Então, se a gente continuar aqui, a gente vai ver tudo isso. A gente consegue ver até fotos de onde... Aqui, ó. A gente consegue ver fotos de como o fundo é, qual que é a área que esse fundo tem nesse imóvel, porque muitas das vezes o fundo vai lá e compra só uma sala ou só uma parte daquele prédio. Isso acontece bastante também. Então ele coloca aqui, dá para ver as fotos dos fundos. Nesse caso aqui ele coloca até lives que tem sobre o fundo, para caso a gente queira entender um pouco mais. E aí o que você vai fazer? Você tem 5 fundos imobiliários de shopping aqui. Como é que eu faço para escolher o melhor? Pega o relatório de cada um deles, são 5 fundos imobiliários. Tira 1 hora por dia e lê o relatório. Qual que é o relatório que você mais se identificou? Que você viu as imagens ali do fundo, que você achou que é legal, que sempre teve rendimento? Utiliza, coloque em prática esses critérios que a gente estabeleceu. E depois que você decidiu que você quer comprar uma cota daquele fundo imobiliário, você faz o quê? Como é que eu vou lá e compro na prática uma cota de um fundo imobiliário? Esse é o 4º passo. Colocar uma ordem de compra na corretora. Você precisa abrir a sua corretora, entrar no home broker e colocar a sua ordem de compra ou de venda, caso você queira vender também. Então, como é que você faz isso?
Se você nunca colocou uma ordem de investimento na vida, eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico como colocar essas ordens lá no Home Broker, como que você faz para utilizar isso, aqui na descrição e no final nos cards também. Mas antes de você assistir esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado quando eu postar novos conteúdos e eu te espero no próximo vídeo.